Eu quero comentar sobre o Grammy 2023, que ocorreu no último domingo, dia 5, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Talvez você pense, Wilson, você assiste isso? De forma alguma. Há mais de 20 anos que eu não ouço música secular. Porém, se você quiser entender o que está acontecendo no mundo e por que estamos vivendo tempos sombrios, você precisa olhar para fora. O cristão não pode viver em uma bolha. Vejo pais de jovens cristãos desesperados com as atitudes de seus filhos. E isso está acontecendo com todas as famílias, né? É algo que os pais estão sem saber o que fazer com seus filhos e não sabem como reagir, como agir nesses casos, na educação de seus filhos. No ano passado, eu participei de uma palestra e o pastor de jovens fez uma pesquisa em sua igreja e de cada 10 jovens cristãos, 7 já haviam pensado em acabar com a sua própria existência. Você sabe que eu não posso falar algumas palavras aqui na plataforma, então eu acho que você já entendeu o que eu quis dizer. Isso ocorre, amados, porque os pais perderam o controle de seus filhos. As crianças e os jovens são e continuam sendo doutrinadas por uma cultura maligna que está presente na vida das pessoas desde muito cedo. O Grammy, para o mundo secular, é um dos prêmios mais importantes da indústria da música no mundo. E segundo a mídia especializada, essa cerimônia foi uma noite memorável para os artistas e fãs de todo o mundo. Porém, uma das performances levou os jovens ao delírio. Veja algumas imagens. Antigamente, o nome diabo era suficiente para causar medo nas pessoas. As pessoas antigamente evitavam falar neste nome. Porém, nos últimos anos, temos visto a popularização deste ser entre os jovens, entre a cultura pop. E a grande indústria da música secular, há uns 15 anos atrás, sempre apresentou o seu viés satânico, através de símbolos, né, através das letras, que muitos jovens nem conheciam, não sabiam o que estava querendo dizer aquilo, não tinham uma noção do que se tratava. Hoje a indústria celebra cultos satânicos nos palcos dos shows. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém tem dúvida de que o diabo é um ser cuja essência é fazer o mal? Que seu objetivo é destruir famílias, vidas e levar o maior número de pessoas para o inferno? Então por que as pessoas estão abraçando Satanás como um ídolo? Vou te dizer. Porque os pais já não oram mais com seus filhos. Porque os pais estão muito ocupados para saber o que seus filhos estão vendo na TV, quando ainda assistiam apenas desenhos animados. Hoje tem pais que não sabem a senha do celular de seus filhos. E sabe por quê? Porque banalizaram o mal. Deixa eu te mostrar uma coisa. Na década de 90, os americanos lançaram uma série de desenhos de uma menina chamada Sabrina, a aprendiz de feiticeira. No início era apenas um desenho de bruxinha, atrapalhada e muito engraçadinha, sabe? Porém, o mal nunca se apresenta como uma coisa ruim. Ele sempre aparece disfarçado de algo bom e engraçadinho. Quantos pais você já viu colocando uma fantasia de bruxa em suas filhas? Ou de Harry Potter em seus filhos? Bom, esta geração de pais que assistiu Sabrina e vários outros desenhos e filmes, aliás, essa questão da Sabrina aqui é só um exemplo que eu estou trazendo para você, né? Existem muitos filmes assim, muitos desenhos. Essa geração, eles não viram mal algum nisso. Afinal, era apenas um mundo de fantasia, certo? Agora, veja a evolução daquele desenho infantil e inocente. Primeiro começou com esse desenho infantil, olha só. A entrada do desenho era exatamente esta, Sabrina, a aprendiz de feiticeira. Veja agora um trechinho do desenho, como funcionava, né? Agora, me diz uma coisa, algum pai vê mal nisso? E esses desenhos, eles estão cheios de mensagens subliminares, cheios de mensagens para atingir o coração e a alma das pessoas. Mas quando os pais olham isso, eles pensam o quê? Não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não faz mal algum, é só um desenho, não é verdade? E eles começaram com desenhos
em quadrinhos ainda em preto e branco e começaram aos poucos trazer essa cultura entre as crianças, né? Depois aos jovens. Aqui nós temos mais algumas imagens de gibis da época e aparentemente, né, não era muito explícito. Aqui já é a versão da Sabrina já adolescente, porque esse público foi crescendo aos poucos, então eles tinham que acompanhar o público que recebeu, né, a Sabrina enquanto era criança. Aqui os gibis, as histórias em quadrinhos começaram a já dar um outro ar de feitiçaria, um pouco mais pesado, um tom mais sombrio, né? Nós vamos ver a próxima imagem, olha. Esta aqui é uma série, né? Nós podemos ver ela aqui com uma cara de intelectual, né? Com uma menina inocente e aqui com uma cara de sarcástica, né? Aqui você pode ver que aqui são já os gibis, né? Voltado para um público mais velho. Nós temos aqui alguns elementos da bruxaria, né? Neste caso aqui, ó, temos um símbolo satânico aqui embaixo, né, onde está o meu mouse aqui, ó, onde ela está sentada aqui com o dedo para cima, lendo este livro aqui. Mas aqui embaixo ó, nós temos um pentagrama desenhado com velas e um símbolo satânico desenhado logo abaixo dela, ela fazendo magias. Já neste outro aqui, você vê como que foi evoluindo, né? Começou de uma forma mais simples, sem transmitir aquilo que eles queriam, mas para atrair o coração dos jovens com relação ao satanismo, com relação à magia. Mas aqui ó, nós podemos ver algumas cenas bem interessantes, né? Como esse sacerdote aqui de Satanás, né? Com o pentagrama, os 2 pentagramas aqui ó, na cabeça dele. Ó, aqui uma Bíblia com uma cruz de ponta cabeça, né? O sacerdote aqui embaixo novamente dando ênfase aqui ao pentagrama. Você vê que ele também é a figura do mal. Aqui uma sessão, né, de bruxaria, onde nós temos aqui esse círculo aqui com um símbolo satânico embaixo e o olho que tudo vê logo acima deles. Essa figura negra aqui, escura, provavelmente uma figura de um demônio, né? E na sequência ela usando a magia dela contra as pessoas. Porque o que atrai os jovens, as pessoas, mulheres, homens com relação a isso, é o poder que Satanás dá a elas, né? Quer dizer, não a elas, mas os demônios trabalhando em favor delas. Aqui nós podemos ver outra capa. Veja como ficou mais sombrio, né? Essa questão dessa historinha que começou como um desenho qualquer, um desenho ao qual os pais não davam a mínima atenção. E aqui nós temos uma versão atualizada de Sabrina dessa série da Netflix. Nós podemos ver aqui o que seria uma Bíblia satânica, um pentagrama com o olho que tudo vê no meio. E veja que eles utilizam jovens bem afeiçoados, né? Pessoas de boa aparência, que atraem a atenção desse público na faixa de 10 até 16 anos de idade. Agora aqui, ó, essas são algumas imagens de dentro da série, de alguns episódios da série. Você vê aqui essa figura de Bafomé, né, que representa Baal, que representa o próprio Satanás aqui, né, essa figura andrógena, estranha. E olha esta imagem, que terrível, né, o próprio Satanás encarnado atrás dela. E por fim, a Sabrina fez aniversário há pouco tempo, né? Fizeram um episódio com relação a isso e olha quem está atrás dela, olha os chifres aqui atrás dela. Quer dizer, as coisas estão escancaradas, eles não escondem mais, né? Antes, se eles tentavam esconder essa imagem, essa figura de Satanás, hoje eles mostram para você que de fato eles servem a esse Deus, entendeu? Ao próprio diabo. E os jovens estão se alimentando disso, dessa cultura maligna, né? Não só nas séries, nos filmes, nas músicas, como nessa performance do Grammy 2023. Sabe, tem muitos pais que não sabem o que fazer, não sabem como educar os seus filhos, como orientá-los com relação a essa cultura maligna, não sabem como mostrar a eles o mal que está por trás de tudo isso. E a educação que nós devemos dar aos nossos filhos, ela deve começar desde cedo, desde quando eles são ainda pequenos,
né? Não devemos esperar que que eles se tornem adolescentes ou pré-adolescentes para começar a ensinar. Quando chegar nesse tempo, o mundo já ensinou, o mundo já doutrinou, né? Já mostrou a eles o que é certo e o que é errado, né? Já criou na mente deles uma estrutura de pensamento, né? Ideológica, religiosa. Então nós devemos tomar esse cuidado e devemos nos preparar, fazer isso o quanto antes, né? Desde quando nossos filhos são pequenos, né? A partir de 1 aninho, 2 aninhos, nós sempre temos que acompanhá-los, verificar o que eles estão vendo, ouvindo, né? Estar atento a isso. E quando nós enxergarmos, nós encontrarmos nesses desenhos, nesses filmes, nessas músicas, algo que revele o mal que está por trás daquilo, então nós devemos mostrar a eles: olha, isso aqui não presta, isso aqui faz mal para você, isso aqui não é bom por causa disso, disso e disso. E os pais precisam ter essa cultura, ter essa identidade de Cristo neles, ter esse conhecimento bíblico acerca dessas coisas, né? Porque o mundo espiritual é tão real quanto o nosso mundo físico. Então, há essa necessidade de nós caminharmos com nossos filhos desde pequeno. Para você ter uma ideia, o meu filho, eu tenho 2 filhos homens, 2 meninos, né? E o meu filho mais velho, aos 6 anos de idade, ele já tinha lido uma Bíblia de criança, né? O Gabriel. Cadê aquela biblinha de criança, filho? Desde muito cedo nós começamos a ler a Bíblia para os nossos filhos, né? Nós compramos 2 Bíblias de criança. O meu filho, eu tenho 2 filhos, homens. E o mais velho, que hoje está com 13 anos, nós sempre lemos a Bíblia para ele, né? E nós sempre observamos os desenhos que ele assistia e mostrava para ele o que era mal, o que era ruim, né? E em várias situações ele mesmo dizia: pai, olha, eu vi isso no desenho. Ele parava o filme, parava o desenho e vinha dizer pra gente: olha, eu encontrei isso, encontrei aquilo. Por quê? Nós já estávamos preparando ele para este mundo, para ele entender que existem coisas por trás dos desenhos, das músicas, que podem fazer mal para a alma dele, para o espírito dele, né? E desde pequeno nós sempre lemos a Bíblia para eles, né? A partir do 1, 2, 3, 4 anos de idade, a gente lia para eles. Então, a partir dos 4 anos e meio, o meu filho, que hoje tem 13 anos, ele já começou a ler, né? Começou a ler suas primeiras palavras, as primeiras frases, e nós demos essa Bíblia aqui para ele. Aos 6 anos de idade, ele já tinha lido essa Bíblia inteirinha, sozinho, né? Quando ele tinha 8 anos, ele leu uma Bíblia em quadrinhos. Deixa eu mostrar para vocês. Essa Bíblia aqui, ó. Aos 8 anos, ele leu essa Bíblia aqui inteira. Provavelmente você tem na sua cidade, nas livrarias evangélicas da sua cidade. Então, aos 8 anos, ele já tinha lido esta Bíblia. E aos 10 anos, já tinha lido a Bíblia do adolescente, esta aqui, que ela tem uma linguagem de hoje fácil da criança entender, entendeu? Ou seja, aos 10 anos, ele já tinha lido 3 Bíblias, 3 versões, né? 3 versões. E isso ajudou muito no desenvolvimento dele intelectual. E eu vou te dizer, nós nunca o obrigamos. Nós ensinamos ele a amar a palavra de Deus. E todas as manhãs, quando ele acorda, a primeira coisa que ele vai fazer antes de tomar o café é ler pelo menos um capítulo da Bíblia. E agora ele está lendo uma Bíblia de estudo escatológico, a minha Bíblia. O meu filho mais novo, que acabou de completar 8 anos, já leu a Bíblia da criança e a Bíblia em quadrinhos, e hoje está lendo a Bíblia de adolescentes na linguagem de hoje. E eles são 2 meninos amáveis, 2 crianças amáveis e muito inteligentes. São seguros de si, e eu sempre digo a eles: estou educando vocês para serem homens valorosos, para ter famílias valorosas. E olha que interessante, esses dias vi o comentário de uma mãe criticando uma outra mãe cristã, pois ela incentivava a filha pequena a ler a Bíblia todos os dias. E o comentário dela foi o seguinte: que absurdo, deixe sua filha ser criança. Quando ela for adulta, ela vai escolher se quer ler a Bíblia ou não. Quer dizer, como se ler a Bíblia fosse fazer mal para a criança. Quando o que ocorre é exatamente o contrário. Seu filho vai entender a história da humanidade, vai aprender histórias de verdade, vai ver como Deus agiu com poder para ajudar as pessoas, né? Vai aprender sobre os verdadeiros heróis da fé. E eu não estou dizendo que as crianças não podem ler esses livros de historinha.
podem e devem para se desenvolver, né? Para desenvolver a sua imaginação, a sua criatividade. Mas ler a Bíblia é essencial, é muito importante para o desenvolvimento da criança. Mas hoje, muitos pais preferem dar a coletânea de livros do Harry Potter para seus filhos e batem no peito com orgulho dizendo: meu filho leu toda a saga do bruxo. Sabe, nós vivemos em uma sociedade doente, de pessoas deprimidas, depressivas, carentes de amor e afeto. Vemos jovens idolatrando Satanás através de séries como Lúcifer, aquela série da Netflix. E as pessoas precisam entender o seguinte: existe um vazio dentro do ser humano. Existe um vazio dentro de você e de seus filhos, que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. E quando as pessoas que se alimentam dessa cultura maligna, dessas músicas vazias, elas até se enchem de emoção por alguns segundos, mas Satanás não pode dar aquilo que todo ser humano procura, que é a verdadeira paz e felicidade. Aquela que não depende de coisas para satisfazer o ego, o corpo, a alma, mas que depende só de uma coisa, a presença dele dentro de você. Que não importa as circunstâncias da vida, você é feliz. Quando você sabe quem você é, o quanto é amado e para onde você vai quando esta vida chegar ao fim. O inimigo, como não pode oferecer essas coisas, né, ele leva as pessoas a se embriagar, a se entupirem de drogas e remédios. Mas o efeito de tudo isso passa e a realidade de uma vida triste e vazia bate à porta. Não permita que isso aconteça com você. Não permita que isso aconteça com seus filhos. Orem por eles. Orem com eles. Dedique um pouco do seu tempo para ver o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo. Entenda que o mal não está de brincadeira e ele vem para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Entregue sua vida a Ele. Você tem filhos pequenos? Tem filhos adolescentes? Nós temos um devocional que fizemos há uns 2 anos atrás para orar com os nossos filhos e para abençoar as famílias. É de graça, é um aplicativo que você pode usar no seu celular e você nem precisa instalar em seu celular, apenas criar um atalho para você ter um acesso mais rápido a ele. Você deve orar com seus filhos todos os dias, cubra eles de oração e você verá o quanto a sua casa se tornará cheia de vida e você não precisará se preocupar com o mundo que está sedento pela vida do seu filho. O link para o nosso devocional está na descrição desse vídeo. E é simples de usar, muito fácil. Você pode ler as informações do aplicativo e criar um atalho no seu celular, como eu disse. Assim fica mais fácil de acessar todos os dias. Incentive seus filhos a ler e a orar junto com vocês. E se você quer nos agradecer, se inscreva neste canal. Será uma honra ter você por aqui. Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.